Glória a Deus, amém? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, fazendo uso do tema a qual nos foi proposto. Aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia, Deus. Capítulo 6, versículo 10. Oh, Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Aleluia. Felizes daquele que gostam de ouvir a palavra de Deus, que vêm para ouvir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firme. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos, hoje não seria eu que iria ministrar a palavra de Deus aqui, né? Mais uma vez, estou eu aqui de novo, né? Era a pastora Eliane que estaria ministrando a palavra hoje, né? Mas ela, devido estar um pouco adoentada, né? Ela disse que não poderia estar conosco aqui esta noite. Aí o presbítero Mano, agora à tarde, já agora à tarde, falou comigo para ministrar a palavra de Deus. Eu corri rapidinho, preparei uma coisinha aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui esta noite, através das suas palavras. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, nós sabemos muito bem que esta aqui foi uma carta de Paulo à igreja que ficava em Éfeso. Uma igreja a qual foi fundada por ele, pelo apóstolo Paulo. Ele fundou esta igreja, ele ficou uns 3 meses para ensinar o povo desta igreja. Aí depois ele fez sua segunda viagem missionária, e o apóstolo Paulo, ele depois ficou 3 anos para ensinar e formar alguns obreiros e deixar na igreja de Éfeso. E aqui nesta carta, nós vamos encontrar algumas pérolas maravilhosas. Aqui nós vamos encontrar coisas profundas da parte de Deus, inclusive o que nós vamos estar pregando hoje aqui. Nós podemos ver que o capítulo 6 da carta de Paulo para a igreja de Éfeso, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele falando no início sobre a importância da obediência, porque nós sabemos que sem obediência não há vitória. Toda vitória ela vem por causa da nossa obediência. Então, como nós falamos de fé, a fé é nada mais que obediência à palavra de Deus. Isto é a fé. Então, se não tem obediência à palavra de Deus, então também não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que assim fazem, né, fazem espírito e verdade ao Senhor Jesus. Então nós podemos muito bem aqui saber, queridos, que esta carta de Paulo, começando falando sobre obediência, e depois ele fala também sobre obediência e honra aos pais, e Paulo vai colocando os princípios principais para uma vida vitoriosa. Se você, se eu, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós devemos colocar em prática, em obediência, a palavra do Senhor Jesus. Então hoje nós temos aqui uma ferramenta poderosa para nós como igreja vencer as astutas ciladas do diabo. Então o apóstolo Paulo, ele aqui vai nos advertir sobre algumas classes
malignos do reino das trevas. Porque quando nós olhamos naturalmente, nós não conseguimos enxergar nada aqui. Mas nós somos regidos por dois mundos. O mundo espiritual da bom e o mundo espiritual da maldade também. Nós somos regidos, nós vivemos aqui pelos dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Nós sabemos muito bem disso. E às vezes nós, como igreja, nós não levamos a sério essa situação na qual nós vivemos. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, muitas pessoas na casa de Deus, por falta de entendimento, acaba perecendo, acaba não sabendo guerrear, porque muitas vezes não conhece as guerras a qual enfrentamos. E na verdade, você, eu, nós estamos todo momento, todo instante, vivendo um momento de guerra, de batalha espiritual, para que nós possamos vencer todos os dias. Aí algumas pessoas dizem: quando eu não era cristão, quando eu não era crente, eu não tinha problema. Quando eu não era crente, a minha vida parecia ser normal. Mas é claro, se você vivia no mundo das trevas, se você vivia no reino a qual você estava agradando ao reino das trevas, você acha que o inimigo ia lutar contra você? Se você já estava no reino dele, fazendo a vontade dele. Mas quando nós saímos do reino das trevas, quando nós saímos do reino de Satanás e nós começamos a servir a Deus, nós possamos entender e ver que realmente há uma guerra, realmente há uma batalha, realmente há uma luta constante, a qual nós precisamos estar unidos, revestidos, para que possamos estar vencendo estas guerras e vencendo estas batalhas, a qual o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina como você deve vencer, como nós devemos vencer. Aqui está toda a receita, como vencer os espíritos malignos, os poderes das trevas, a qual batalha todo dia contra a tua vida, contra a minha vida, contra a tua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, contra tudo a qual você faz. Nós vemos que há uma batalha muito grande, mas o Senhor, Ele vai te dar vitória. O Senhor, Ele vai te dar armas, ferramentas e força para você vencer todas as guerras, em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele deixando claro algumas classificações de espíritos malignos. O apóstolo Paulo, ele deixou claro para nós, para mostrar como é regido o mundo espiritual, como os demônios e os seres das trevas, eles trabalham, eles têm uma forma de trabalhar, eles têm um jeito de trabalhar, eles são organizados, e às vezes nós, como cristãos, somos desorganizados, e às vezes nós, como cristãos, não somos disciplinados, mas nós podemos ver que os seres espirituais, eles têm hierarquias, e o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre as classificações de Satanás, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra, primeira classe, os principados. Então Paulo, ele começa a falar sobre a primeira classe de demônios, seres malignos, a qual você tem que batalhar, a qual eu tenho. Depois que você sai das trevas e vem para a luz, você tem que batalhar todo dia. E a primeira classificação que ele coloca aqui, hierarquia, ele fala sobre principados. Principados são espíritos que comandam o primeiro grau da hierarquia. Quando se fala em principados, está falando dos espíritos malignos, como Satanás, por exemplo. Quando fala Satanás, ele está falando de Lúcifer. Lúcifer, que é aquele que é o príncipe, ou seja, aquele a qual está em primeiro lugar na hierarquia, como se fosse aquele que comanda todas as classes. Então os principados e todos esses seres aqui, eles estão onde? Eles não estão, como muitos dizem, lá embaixo do inferno. Não, eles comandam tudo nas regiões celestiais, logo lá em cima, né? Passando esse primeiro céu aqui, vocês estão no segundo céu, aí em cima, acima das nuvens,
é aonde está o trono dele, é aonde os principados ele está, é aonde eles se organizam, é aonde eles têm suas reuniões. E aí você vai ver que vai descer das classes. Então, falando primeiramente dos principados, que são o primeiro grau da hierarquia, a qual rege, governa todos os seres espirituais da maldade. Aí depois, Paulo diz também sobre as potestades, já são o quê? O segundo grau, a qual são aqueles demônios que agem nas nações, agem nas cidades, agem nos países, nos estados. São os demônios que são enviados organizadamente para batalhar. Eles trabalham de forma bem organizada, assim como a empresa trabalha. Tem o gerente, tem também o subgerente, tem as pessoas que são encarregadas. O reino espiritual também é bem organizado. O reino espiritual também trabalha de forma bem organizada. E aqui tem sempre o chefe, aquele que organiza, que governa. E também nós vamos ver, como disse, os potestades, que são os seres que são enviados para quê? Que governam. Trabalha mais precisamente nos líderes, dos governantes dos países. Está brinquedo? Então, muitas coisas e decisões que às vezes uma liderança faz por aí, muitas coisas que eles fazem, não é eles, muitos deles são os espíritos malignos que estão por trás deles, regendo, governando e dirigindo, como você está vendo nos países aí fora. O evangelho, o presidente falando, não, aqui o evangelho não entra. O evangelho não pode entrar nessa cidade. No país aqui, ninguém pode falar de Cristo. Ninguém pode pregar o evangelho. Você acha que isso vem na cabeça dele mesmo? Você pensa que isso aí vem na cabeça do presidente? Quando os governadores que não servem a Deus, eles mandam fechar igrejas, prender pastores cristãos, você pensa que eles são governados, dirigidos por quem? São dirigidos por esses poderes aqui malignos, por essas potestades malignas, que são enviadas para trabalharem na mente deles, para trabalhar no coração deles, para que eles possam agirem segundo o coração, segundo a governança de Satanás. Como você vê lá, por exemplo, Herodes, que mandou matar todas as crianças. Quando você vê lá, também, Nabucodonosor, quando você vê esses reis da época, todos eles acabam de dizer atrocidades. É porque esses homens, infelizmente, eles são guiados, eles são governados pelas potestades, que é os poderes, porque ele atua na parte de alguém que tem poder, que tem domínio, como Hitler, por exemplo, que matou milhares e milhares de judeus no Holocausto. Você vê, então, na verdade, nós sabemos que esses demônios, esses seres espirituais, eles trabalham organizadamente e vai descendo o seu grau. E também nós vamos ver aqui que Paulo falou, os príncipes, esse é um grau abaixo dos principados. Os príncipes são aqueles a qual ele comanda. Os príncipes são aqueles a qual comanda um certo grupo de pessoas. Ele tem autoridade sobre um certo de espírito, na verdade, de espíritos malignos. Tudo organizado. Aí nós queremos vencer esses espíritos de forma desorganizada. Nós queremos vencer este mal, às vezes, de qualquer jeito. Começa uma oração hoje e vai 2 dias, 3 dias, deixa para lá. Junta em oração e às vezes nem crê na palavra de Deus. E às vezes acha que está usando a fé, acha que está usando a ousadia que tem, mas na verdade o inimigo ele conhece muito bem. O diabo conhece muito bem quem obedece e quem não obedece. O diabo sabe muito bem. Ele conhece. E nós precisamos estar atentos e preparados para vencer estes inimigos, esses espíritos maldosos, a qual está solto para atacar a igreja de Deus, atacar na finança, atacar na saúde, atacar no casamento, atacar nos filhos, atacar em todas as áreas. E às vezes nós, como estamos cegos, pensamos que é natural. Nada é natural. As coisas acontecem por influência
faz? Por que ele tem poder e autoridade? Tem poder e autoridade por causa da desobediência. Nossa, pastor, por que desobediência? Desobediência é quando nós não cumprimos a palavra de Deus. Em qualquer área, eu sempre falo e ensino. O diabo, o inimigo, o Satanás, os espíritos das trevas, por mais que eles são organizados, por mais que ele tem poder, mas o diabo só tem poder na vida das pessoas que não entendem. Alguns por desobediência, outros por ignorância. Ignorância, por não conhecer quem eles são em Deus, por não saber e não usar a palavra de Deus. E por causa disso, por causa da desobediência, infelizmente, os demônios têm acesso. Como esse dia eu falei aqui, me perguntaram: pastor, macumba, o senhor acredita em macumba? O senhor acredita em feitiçaria, magia negra, essas coisas assim? Mas só que isso é verdade, isso pega. Meu irmão, é a mesma coisa perguntar: você acredita em oração? Você acredita na oração, na palavra de Deus? Você acredita que alguém vai orar pelo enfermo pode ser curado? Você acredita nessas coisas? É a mesma coisa. Você acredita em anjo? É a mesma coisa. A mesma coisa que há no reino das trevas, há no reino da luz. É a mesma coisa. Aqui nós estamos trabalhando no meio do reino da luz, mas também a mesma coisa que estamos reunidos nós aqui para falar de Deus, da palavra de Deus, também eles estão também no reino das trevas, também a mesma coisa. Há pessoas se invocando e recebendo direção de Satanás, assim como eu quero ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, como você quer ser também. Também outras pessoas, eles estão buscando, fazendo pactos para que possa ser guiado e dirigido pelo diabo também, pelos espíritos da maldade. A mesma coisa. Então, pastor, é verdade? Claro que é verdade. Mas aí eu pergunto: mas pastor, mas macumbaria pega o crente? Macumba pega em crente? Sim. Então mais vezes por aí é crente alvejado com macumba. Já vi várias pessoas crentes, todo cheio de todo empolado, cheio de pó de bema, de trem que o povo faz. Já vi. Crente. E foi de médico, tomou remédio, fez tudo e não resolveu. Porque está alvejado realmente com macumba, com feitiçaria. Acontece. Pastor Moisés, eu posso ir assim e encontrar uma macumba assim, chutar e brincar, jogar para cima? Posso? Depende. Meu irmão, nós temos que entender que são coisas reais. O mundo espiritual é real. Eu já vi pessoas brincarem com essas coisas. Já vi pessoas pegarem, chutarem e tal, e depois está lá o diabo entrando nas costas dele lá, bebendo, fumando, pior que antes. Meu irmão, a coisa é bem séria. Pastor, é para ficar com medo? Claro que não. Quem é revertido à armadura de Deus não precisa ter medo, nem um pouquinho de medo. Mas se o diabo te pegar numa desobediência, aonde te pegar na desobediência, ele vai entrar. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, quando ele pegar na desobediência, ele vai entrar, meu irmão. Pastor, mas que desobediência? Em qualquer área. Em qualquer área. Na financeira, na família, na saúde, qualquer área. Porque o pastor fala: o que é desobediência? Desobediência é o que a Bíblia diz para não fazer, aquilo que prejudica você, e você faz. Então, infelizmente, aí depois vai brincar com o diabo, vai brincar. Não. Eu pus na cabeça e tal, meu irmão. O diabo não tem medo dessas coisas. O inimigo, os espíritos das trevas não tem medo. Eu desmarco Satanás, eu fico segurando o chifre dele, balanceio. De balança, chute na boca do cão. Aí fala isso com a vida toda miserável, xingando, roubando, matando a da esposa, fazendo coisa errada. Aí pega e fala isso aí. Então ninguém pode gritar, pode xingar. Ele trabalha com a sabedoria. O inimigo não tem medo de falar palavras, ele tem medo de ações. O diabo não tem medo de quem fala. O diabo tem medo de quem vive. De quem vive. Isso é perigoso. Então, pastor, pode. Se você realmente tem uma vida com Deus, se você realmente tem uma vida que vive uma vida de obediência à palavra de Deus, tu pode te pegar, jogar para cima e comer um frango. Vai pegar o frango, comer, rasgar o dente, comer tudo, tirar para casa, até que eu sei para comer. Faz a oração, obrigado pelo meu tá com fome, um franguinho assadinho na hora que aqui ali, dá para eles comer, olha, dá para eles comer.
mas vive a palavra. Quem está revestido? Quem está revestido da armadura de Deus? Como Paulo disse. E a outra classe, para adiantar aqui, a outra classe já chama a classe das hortes espirituais. As hortes espirituais já são os graus mais baixos do povo. São os graus que trabalham com o povo, que trabalham com as pessoas, que entram em pessoas, que tem aquele grau que trabalha mais na terra aqui. As hortes da maldade, aqueles que fazem maldade, aquele que trabalha para destrubar, faz roubar, matar, mentir, trair. Esse daí, que coloca doença, depressão, problema nas pessoas. Essa classe aí são as hortes da maldade. Então você tem que é bem organizado. Tem lá o chefe, onde está o trono, que organiza tudo, que envia, que você começa aqui o pastor, aí coloca o presbítero, o diácono e o povo do povão, que atua no meio do povo, que cuida do povo. É a mesma coisa, eles trabalham assim, mas porém eles são bem organizados e eles também não dormem, no meu segundo, você dorme. Eles são sentados, é espírito, que segundo a palavra diz que os anjos, eles foram feitos com o sopro de Deus, por isso que eles são espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito Deus soprou. A alma junto com o espírito entrou. E o corpo foi feito de barro. Deus fez um corpo de barro e soprou. O espírito, o sopro de Deus é espírito. Soprou o espírito e aí aquele barro se tornou alma vivente. Então o barro com o espírito se tornou alma. Entenderam? Então os anjos não. Os anjos, Deus, o hálito de Deus, o sopro de Deus formou os anjos. Só espírito. Eles são só espíritos. Eles não são alma e nem tem corpo. São espíritos. Por isso eles é coisa da terra. Espírito é terra. Eles são eternos. Não morrem. Não dormem. Não comem. Não faz nada. Então ele vive 24 horas desde Adão. Desde Adão até hoje. Anos e anos. Ele está ali. Ele só olhar para uma pessoa, ele já sabe mais ou menos o que a pessoa está querendo. Ele conhece. Eles são espertos, são inteligentes. E pior, ele está 24 horas olhando para a pessoa. Devido para achar a tua falha, a tua queda, onde você é mais fraco, onde o ser humano é mais propício. É ali que ele vai agir. Eu acho que o diabo vai agir na área comigo, não. Ele vai agir na área que ele sabe. Moisés, essa área aqui, jamais ele não vai cair nisso. O diabo ele vai invertir pesado, forte, na cada lado que dele você tem fraqueza. Ele vai investir forte em cima. É medo? Se é o medo, ele vai invertir forte em cima do medo. Se é qualquer outra área de medo da doença, ele vai invertir em cima desta área. Então o inimigo ele sabe trabalhar, ele planeja, ele é bem organizado, preparado. Mas só que o apóstolo Paulo também nos disse: revertir a armadura de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, né? Nós sabemos que Paulo baseou isso aí numa armadura romana, mas por isso para eu pregar ainda, né? Ele baseou numa armadura romana, como eles se vestiam, porque o exército romano ele o exército muito organizado na época. O exército romano foi o exército mais organizado, por isso eles conquistavam tudo, porque eles eram bem organizados. Organizados, suas armas eram bem poderosas. Então foi comparado com um ferro que esmiuça tudo. Porque onde eles passavam, porque segundo a história diz que os romanos, eles eram os exércitos mais bem organizados. Se olhar para a Grécia, por exemplo, os da Grécia eram mais pensadores, mais sábios, estratégicos de guerra. Já os romanos, ele era preparado, organizado, armas poderosas. Não pode ver, eles estabelecem pessoas em lugar e eles governam, eles sabem governar. Então, Paulo colocou essa hierarquia dos demônios, parecido, olhando como o exército romano da época. E aí ele começou a dizer como você, como eu, como nós, como igreja, deveríamos nos portar, nos revertir dessa armadura. Revertir. Por que revertir? Porque você já tem sua própria vida, teu próprio pensamento, já tem suas próprias ações. E revertir não é mais a tua, é revertir com a dele, agora só da sua. Porque revertir não é revertir por fora. O revertimento seu, irmão José, não é por fora que o Senhor quer. O revertimento que ele quer da sua é dentro da gente. É o revertimento dentro. É uma forma de viver, de aturar, de atuar. Dentro de nós, como nos portar, como pensar, como agir, como falar. Isso é uma forma
diabo não tem medo da forma que você se mostra. O diabo não tem medo da forma que você veste ou reverte. Revertir é colocar uma coisa. Eu estou revertido com o terno. Estou com a camisa e estou revertido com o terno. É colocar uma coisa sobre a outra. É colocar uma proteção sobre o que eu já estou. Ou seja, Leonardo, naturalmente, ele tem um corpo, alma e espírito. Ele tem. Mas só que ele precisa ser revertido no Espírito de Deus. A inteligência. Leonardo tem inteligência? Tem inteligência. Leonardo tem pensamento. Ele sabe muita coisa, sabe. Mas a inteligência dele tem que ser revertida com a inteligência do Espírito. É isso que ela está falando. Revertir-vos dessa armadura de Deus. Porque a fé é a fé. Porque a graça da justiça. Então você vai entender de hoje isso aqui e você vai perceber que esse revestimento ele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É o que Deus quer de você, que nós sejamos preparados dentro de nós. Quando o diabo vir, você está muito dentro. Porque as maiores guerras suas, as maiores guerras minhas, não é vencida fora. As maiores guerras nossas é vencida dentro da gente. Nós mostramos fora, a nossa fraqueza de fora, que nós mostramos a fraqueza, é porque a fraqueza já está dentro de nós. Quando nós agimos com fraqueza, é porque dentro de nós já houve a fraqueza dentro da gente. Com o pensamento, e aí tomou a tristeza e continuou. Mas começou dentro. A traição começa fora dentro, começa dentro. Olhou para alguém, olhou. Aí começou dentro. Pensava, mas menina. Meu Deus do céu, olha, você não imaginar. Dentro. Aí depois, sai fora. Vai fora e comete. Tudo começa dentro. Tudo começa dentro. É nessa parte de dentro que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Reverte dentro. Quando vim, pá, escudo da fé. Quando vim o pensamento de mim, escudo da fé. Quando vim a palavra da vida, você precisa morrer. Lançou uma lança, a coraça. Primeiro, o escudo é o principal da fé. Porque a coraça só serve depois se passar pelo escudo. Se você perdeu um pouquinho a fé, passou, mas tem que ter uma coraça lá na frente. Então você vai ver que essas ferramentas, essas armas espirituais, elas servem para nos proteger, pastor Rosalina. Elas servem para nos proteger das astúcias que o diabo ele vai 24 horas, 24 horas, 25 horas, porque ele dorme, ele dorme, toda hora ele está lá 24 horas, 25 horas por dia, com gente em cima, mas para mostrar o tanto que ele é. Ele está lá olhando para nós. E aí o apóstolo Paulo diz: cingimos com a verdade. A verdade é o principal. Começa pela verdade. Cingimos com a verdade. Porque a verdade é que vai te proteger de todas essas coisas. A verdade, o que é cingir? Segundo a lei cingir. Cingir é prepara-te, esteja pronto, é isso aí. Isso é cingir. Então, antes de qualquer coisa, antes de você usar qualquer arma dessa aí, antes de você usar qualquer uma proteção dessa aí, você precisa estar preparado e pronto para quando o diabo vir você usar. Então, cinge-te significa prepara-te, esteja pronto, porque cingir, ao menos, é um cinturão que segurava, as armaduras, tudo. Quer dizer, é onde segura tudo, onde barrava tudo. Né? Onde ele estava pronto para uma batalha, pronto para uma guerra. Ele tinha que estar cingido, preparado. Como diz lá no Pedro lá, ele estava pensando, cinge-te, quer dizer, prepara-te, bora. Então, antes de usar uma coisa, antes de você usar uma coisa, cinge-te, mas cingir com o quê? Cingir com a verdade. A verdade. Porque não adianta nós tentar fazer uma coisa com mentira. Não adianta nós tentar fazer algo de Deus, querer falar uma coisa com mentira. A verdade é a maior preparação para usarmos a palavra de Deus, para usarmos, para vencermos as guerras, as batalhas, a qual o Senhor tem colocado para nós vencer em nome de Jesus. Então nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, algumas verdades. Já acabou a hora, já, irmãos? Já acabou a hora, irmão? Você não deu que hora mesmo? Meu Deus do céu, já acabou a nossa. Mas vamos lá. Então, cinge-te com a verdade, você vai ficar firme. A outra coisa importante para nos proteger de Satanás, sabe o que é? É vertir
alguma coisa ruim, alguma notícia ou alguma perda que vai no teu coração para você se enfraquecer e desistir. Usa a tua coragem está para proteger a justiça, uma vida justa. Aí eu digo, o que é uma vida justa? Uma vida justa é uma vida de obediência à palavra de Deus. O que vai proteger você, o que vai proteger o teu coração é uma vida justa. Porque quando vir esses dados de Satanás inflamados, quando vir eles para te atacar, se você não tiver uma vida justa, como diz a Bíblia, vai pregar. O que vier vai entrar. Em qualquer área, se for na finança, na saúde, se não tiver uma vida justa, o que é justiça? Justiça é viver de acordo com a palavra, ser justificado. Justificado. Não dever. Então se não deve, se não deve, o diabo não tem poder sobre você. Se não deve, o diabo não tem autoridade sobre mim, a não ser que o Senhor permita para fazer uma grande coisa na sua vida, uma grande obra. Ele permite. Mas se ele permite, mesmo que ele permite, ele tira e resolve o problema. Mas quando é por causa de nós, infelizmente. Amém? Com a justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, ou seja, calçar. O que é calçar? Calçar é estar sobre o fundamento. Estar sobre alguma coisa. Estar firmado em cima de uma coisa que protege você, protege os pés para tu andar. Sobre o evangelho da paz, a boa notícia que o Senhor deu. Anda sobre ela, vive sobre ela, que a tua vida vai longe. Amém? Glória a Deus. Também nós podemos ver aqui, tomando sobretudo o quê? O escudo da fé. Então, de todas as armaduras, irmão Marcelo, de todas as armaduras, a fé, Leonardo, é a mais importante de todas. Porque se tu não tiver fé, Leonardo, tu vai ter que ter justiça para aguentar tudo no espelho. Porque o escudo da fé, quando vem a palavra, ela nem chega na justiça. Antes você já fez, está arrependido. Está arrependido. Não aceita não. Não, isso aqui não. Então a fé é para proteger você. A fé é um escudo. Quando vem os problemas, tu bate aqui. Está escrito. O Senhor diz, está arrependido, vai para a oração. Aqui, ó. Então, o escudo da fé é para proteger, para nem chegar na coraça. Mas no dia que alguma flechinha passar, ela vai na coraça de justiça. Mas a principal é a fé. E colocar sobretudo o escudo da fé. O dia que você perder a fé, fica assim, só pancada, só mancada. Você já viu, irmã Sete? Quando vê um problema, você nunca vai reagir, só fica só mancando. Você sai de posar para não carregar, porque perdeu tudo. Aí quando as flechas que vêm inflamadas, antigamente era aquelas flechas com fogo. Quando batia, o fogo pegava e queimava. Mas quando você botava o escudo, batia tudo, as células inflamadas, batia, o escudo, batia, pegava o escudo, eles quebravam ali, e louvou, e passava para dentro, dando uma espada do espírito que é a palavra. Está arrependido, está amarrado, está escrito a palavra de Deus aqui, e ela vai para cima. Escudo e palavra, escudo e palavra. Protege com a fé e mete a pé de espada em cima da palavra. Está escrito assim, está arrependido. É assim que funciona. É assim que reina o diabo. Verdade? Sigilo pronto, está preparado. A coragem da justiça, a fé para proteger, uma espada do espírito. E aí você vai ver Deus romper as barreiras. E a vitória já é a sua vida. E você conquistar coisas profundas e grandes, porque o Senhor tem coisas grandes, mas para isso, você e eu, nós precisamos usar essa armadura. Aí, o diabo nunca vai vencer isso. E depois de tudo isso, fica firme. Não volta atrás, não retrocede. E você vai vencer todas as guerras e batalhas hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e aplaude o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, Jesus. Eu não sei se uma hora foi pouco, eu me empolguei, não sei como funciona não. Não sei. Tem que passar da hora. Mas os irmãos, deu para você aprender um pouquinho sobre isso. Amém? Um pouquinho sobre guerrear tudo de graça. Só se guerreia assim. Só assim, não tem grito, não tem que bater pé no chão, chorar. Resolve não. É verdade, vida com Deus, é isso aí. Amém? Vamos orar, vamos pedir de oração. Vocês, a mão para cá, vamos dar ordem em nome de Jesus aqui. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos a força do mal.
Pai, nós estamos ouvindo como nós podemos vencer o diabo, como nós podemos vencer, meu Pai, os principais, as potestades, e aqui nós estamos hoje como tua igreja, nós queremos dar ordem, meu Pai, porque nós estamos protegidos, nós estamos ouvindo, e nós queremos, Senhor, estar colocando a nossa armadura em ordem, nós queremos revertir, estar vertido e revertido com a armadura de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus agora, repreenda esta enfermidade, repreenda todas as forças das trevas, repreenda, meu Deus, todo espírito maligno que atua nesta casa, que atua nesta família. Pai, em nome de Jesus, a porta fechada, os espíritos malignos que estão fechando as portas, nós damos ordem agora, nós usamos a palavra, a espada, está escrito, o Senhor nos deu ordem, Pai, está escrito em sua palavra, tudo aquilo que pedir oração, crendo, nós receberemos. Por isso aqui agora, Senhor, nós temos com autoridade, usando a palavra, usando a espada, o Espírito, damos ordem agora, cai por terra, em nome de Jesus, e cada um que está aqui esta noite, que está precisando, Pai, de uma resposta, cada um que veio aqui esta noite e precisa de resposta, que eles sejam atendidos, que todo mal caia por terra, que toda ação maligna seja expulsa, que todo poder das trevas, morte da maldade, seja agora expulso, em nome de Jesus. Nós damos ordem, porque está escrito na tua palavra, Deus. Está escrito que nós vamos contra o mal com a palavra de Deus, e não há quem possa resistir à autoridade da palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e abençoamos as pessoas, em nome de Jesus. E todo diga amém. Diga eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda mentira do diabo, toda palavra contrária, tudo aquilo que vem contra mim, para me destruir, para me ver no chão. Eu dou ordem agora, em nome de Jesus. Cai por terra, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor e dê glória a Deus aí, queridos. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? As mãos para cá, todos vocês. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que crerem. Diga amém. Vamos todos em paz, em nome do Senhor Jesus.